Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindas à primeira live de aquecimento da Jornada da Mulher Confiante, que acontecerá do dia 16 ao dia 20 de outubro. Essa é a primeira live de 10 lives que serão feitas como aquecimento. Boa noite, Tati. Então, sejam muito bem-vindas. O benefício dessas lives é já ir fazendo um aquecimento para um trabalho de expansão de consciência, que trará ferramentas importantes para desenvolver a autoconfiança. Então, sejam todas bem-vindas. Boa noite para todo mundo que está entrando. E para quem ainda não me conhece, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta, criadora do método TIP, e eu ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. O tema que nós vamos falar hoje tá aqui fixado, tá? É o passo a passo para superar obstáculos com confiança. E eu estou mudando um pouquinho o estilo da live. Quem me conhece, me acompanha há um tempo, sabe que antes eu trazia um conceito neutro, né, uma definição do dicionário, para depois trazer a minha visão aqui do tema que eu vou falar. Mas eu estou mudando isso, tá? Porque aqui o que eu falo, né, é realmente a minha maneira de enxergar a vida, são resultado dos trabalhos todos que eu já fiz, da minha busca interior, né, das minhas formações. Então, quero deixar claro que sempre que eu trago um tema aqui, é a minha visão sobre esse tema, tá? E vamos falar um pouquinho então do que é, qual que é o significado que eu dou para superar obstáculos com confiança. A vida, gente, é cheia de obstáculos, quer a gente queira, quer não. Os obstáculos estão aí nos desafiando o tempo todo. Alguns obstáculos são pequenos, né? São tranquilos e não exigem tantos esforços nossos, mas outros são grandes e em alguns momentos a gente sucumbe, né? Desanima, a gente duvida e pensa que não vai dar conta. E é exatamente nesse momento que a autoconfiança precisa estar fortalecida, porque os obstáculos, eles da vida, né, eles estão aqui para nos fortalecer, para nos ensinar. E quanto mais a gente abraça aquele obstáculo, a gente aceita aquele obstáculo, mais facilmente a gente passa por ele. Obrigada por todos os coraçõezinhos que estão subindo aí. Eu nunca lembro de pedir, mas vocês são generosas e sempre me ajudam a divulgar essa live para mais pessoas, né? Então, boa noite, Marli, boa noite para você também. Um prazer ter vocês aqui, viu, gente? Então, como é que a gente trabalha essa autoconfiança para que a gente possa viver aceitando a vida como ela é, com os seus desafios e com a sua beleza, né? Porque mesmo nos desafios existe uma beleza ali, um aprendizado muito grande que nos fortalece, né? E o que não é essa confiança? Quando é que isso não acontece, né? Quando os obstáculos se tornam muito grandes, e eu vou contando para vocês, eu vou lembrando das minhas alunas, eu vou me lembrando das minhas mentoradas, que trazem, né, que chegam trazendo grandes dificuldades e depois conseguem encontrar as potencialidades internas, enxergar a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, o que não é? É quando a gente se perde na emocionalidade. O que é isso? O que eu quero dizer com se perder na emocionalidade? É esse lugar da gente deixar com que as emoções coloquem um véu sobre a nossa capacidade de raciocinar, né? Sobre nosso discernimento, e a gente se perca ali. Aí, às vezes, vai para o papel de vítima, às vezes entra num processo muito doloroso, de tristeza, né, de menos-valia. Então, isso quando a autoconfiança não está fortalecida. Os obstáculos são grandes, mas a pessoa às vezes enxerga
como se fosse maior ainda do que eles são. Porque a emoção, quando ela não está sustentada, vamos dizer assim, ela faz com que tudo fique mais difícil, tudo pareça maior do que é. E que a própria pessoa não encontre dentro de si mesma as ferramentas para lidar com as dificuldades. Então, isso deixa a situação mais complicada, né? E aí eu me lembrei agora de uma aluna que chegou para mim na primeira turma, né, do curso Sementes do Florescer. Ela chegou com uma dificuldade muito grande de confiar nela mesma. Ela trazia uma vontade de ser independente, mas ainda estava morando com os pais, não conseguia desvencilhar, uma mulher de 40 anos, 43 na verdade, não conseguia se desvencilhar, não conseguia encontrar a sua força para realizar os seus sonhos, os seus projetos. Ela chegou trazendo um relacionamento que não era aceito pelos pais, e ela dividida num conflito muito grande entre continuar namorando e ou ir contra os pais, né, ou sair da casa dos pais para namorar. E o aprendizado dela foi muito bonito, porque ela encontrou uma força interior e ela foi capaz de realizar coisas que ela nem pensava, né. Então, ela realmente enxergou o relacionamento que ela tinha, avaliou por ela mesma se valia a pena ou não continuar naquela relação, pautada na vivência da relação em si, né, das características que o namorado tinha, que eram características compatíveis com os valores dela e outras que não eram, e ela pôde fazer uma escolha pautada nesses valores. Ela aprendeu a viajar sozinha, né, ela fez um relato outro dia para mim, para o grupo, né, porque os grupos se mantêm ainda, eu faço questão de manter os grupos por mais um tempo, para que as pessoas possam continuar compartilhando as conquistas. E ela fez uma viagem sozinha, de férias, chegou, a mala foi extraviada. No primeiro momento, ela se sentiu insegura, ela ficou perdida, mas no mesmo instante ela já conseguiu passar em algum lugar, comprar uma roupa, já conseguiu aproveitar a noite. A mala foi chegar, acho que um dia e meio depois, e ela conseguiu resolver a situação com muita confiança, com muita clareza, né, ela estava indo para um lugar, viajando sozinha pela primeira vez, para um lugar completamente desconhecido, onde ela não tinha, uma pessoa, né, de referência para procurar, e ela se virou, ela fez novas amizades, ela voltou fortalecida, compartilhando as conquistas que continuaram acontecendo na vida dela, quando ela encontrou as potencialidades que ela carrega dentro, né. E eu me lembro também de outra pessoa que tinha, ela já até fez uma live aqui comigo, ela tinha uma grande dificuldade de expressar a opinião dela. Um medo danado de falar e não se aceita, né, de ser rejeitada, de ser excluída. E no decorrer da caminhada, quando ela foi encontrando as potencialidades internas, ela pôde superar esse obstáculo e hoje ela fala o que ela pensa. E fala de uma maneira muito consciente. Ela consegue expressar sem ser agressiva, sem ser grosseira, né, sem ser rígida, mas ela consegue expressar a opinião dela. Quando é aceita, ok. Quando não é aceita, ela não leva para o lado pessoal, ela não se sente rejeitada por causa disso. Então foram grandes conquistas que essas mulheres foram alcançando, né? Uma outra aluna, ela chegou com uma dificuldade muito grande de dirigir. Ela tinha carro, ela tem carro, né? Mas o marido dela que levava ela para cima e para baixo, porque ela tinha medo de dirigir, né? Ela tinha uma grande insegurança, foi muito exigida na infância, então ela tinha medo de errar, ela tinha medo de bater, ela tinha medo de causar machucar alguém, né? E ela com o carro na garagem,
ela era completamente dependente do marido. Então, ela foi, e esse obstáculo para ela era muito grande. Ela tinha na cabeça dela que ela não dava conta, que ela não conseguia. E no decorrer da caminhada, quando ela foi encontrando as potencialidades internas, ela começou a dirigir. E ela manda vídeos, né? Atualmente ainda manda vídeos dirigindo, né, na estrada, dirigindo dentro da cidade, indo para todo lado. Agora ela que dá carona pro marido. Então, são obstáculos que às vezes paralisam a vida da pessoa, que para algumas pessoas, né, para alguém que vê de fora pode parecer pequeno, mas para quem está vivenciando é um obstáculo grande. Por quê? Porque a insegurança impede que a pessoa acesse suas potencialidades e veja a situação por um outro ângulo. Impede que ela sinta a força interior para superar aquele obstáculo, aquela dificuldade que ela está passando, né? E isso limita a vida. E por que que é importante a gente olhar para isso? Porque você é responsável pela sua felicidade. Você é responsável por realizar seus sonhos, os seus projetos, né? Você é responsável por chegar onde você deseja. Mas quando a sua força interior está enfraquecida, quando não existe confiança interna, não existe muita realização de sonhos. Existe muita frustração, porque muitas vezes a pessoa fica esperando que alguém venha ajudar ela a realizar o sonho dela, que alguém faça por ela. Leva para o lado pessoal quando isso não acontece. Aí se sente ainda mais enfraquecida, se sente inferior, se compara com outra pessoa, olha para o outro, vê onde o outro chegou, olha para a vida dela e se sente paralisada, né? Compara com as amigas, compara com as pessoas da mesma idade, compara com pessoas em situações diferentes, satisfeitas com o trabalho, satisfeitas com o relacionamento, e a pessoa que não está nesse lugar, que não está com a sua base da confiança fortalecida, ela vai cada vez mais se diminuindo. E isso faz com que ela se sinta cada vez mais fraca e que os sonhos se tornem cada vez mais distantes. E isso gera muita frustração. Muitas vezes gera até uma depressão mesmo. Então, é muito importante, gente, a gente poder encontrar as nossas potencialidades, a gente se sentir capaz. Pensa aí em algum momento que você superou uma dificuldade que você tinha, desde uma dificuldade simples até uma grande dificuldade. E como você se sentiu depois de ter superado essa dificuldade? Qual foi a diferença que fez na sua vida? Como a sua confiança interna aumentou? Como você foi capaz de acreditar em você para realizar outros projetos, outros sonhos? Hum? Como você é, se sentiu mesmo validada por você? Porque muitas vezes as mulheres ficam esperando uma validação externa, não só as mulheres, os homens também, tá? As pessoas ficam esperando uma validação interna, ou externa, um reconhecimento do outro, do próprio valor pelo outro. E isso é um terreno muito vulnerável. É como andar em uma areia movediça. Em algum momento será engolido, né? Algum momento vai sucumbir, porque ninguém é responsável pela felicidade de ninguém. A gente pode compartilhar a felicidade, a gente pode ajudar o outro a ser feliz, mas ninguém pode fazer o outro feliz. A gente não tem esse poder, é muita pretensão falar, vou fazer você feliz. É muita pretensão falar, eu faço por você aquilo que você não faz. Ninguém tem esse poder a não ser a própria pessoa. Precisa querer ser feliz. Precisa querer realizar os sonhos. Precisa querer crescer. Precisa querer ir adiante, né? Precisa querer encontrar as próprias potencialidades, encontrar prosperidade na vida, encontrar o amor. Porque se a gente não quiser mesmo, se a gente não vai cair do céu, é um pensamento infantil achar que em algum momento algo mágico vai acontecer e sem nenhum esforço sua vida vai se tornar maravilhosa. A vida exige da gente esforço de crescimento. E eu falando isso para vocês, eu me lembrei
Eu sou uma pessoa também ligada à astrologia, gosto de estudar astrologia, gosto de mapa natal, mapa astral. Eu gosto dessas coisas, não daqueles mapas que fazem previsões, sabe? Do que vai acontecer amanhã, o ano que vem. Esses não. Esses eu não gosto, não. Eu gosto daqueles que nos mostram as nossas características, tanto as nossas sombras quanto a nossa luz, né? E o mapa astral é uma carta, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, na minha maneira de enxergar, é uma carta que vem do céu para nos ajudar a compreender a nossa missão, para nos ajudar a compreender de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente precisa fazer nessa vida, né? Então, a gente compreendendo isso, o que que a gente tem que fazer aqui, qual que é a nossa missão aqui, isso nos dá um direcionamento, nos dá um norte. E no mapa, né, as pessoas que eu já... Tem uma astróloga que eu gosto muito, que se chama Ana Zanesco, que ela sempre faz os mapas para mim, da minha família. Ela fala que existe uma conquista que ela precisa ser consciente. Ela é árdua, e é a conquista do crescimento é aquela que é a nossa missão nessa vida. E quando a gente encontra essa missão, e a gente encontra a autoconfiança, a gente encontra a realização pessoal, porque você sente que você está no caminho certo, na hora certa, sabe? Aqueles momentos que você sente mesmo que você está fortalecida e que mesmo que o obstáculo seja difícil, você tem uma direção, você tem um caminho para seguir. É sobre isso, gente. É sobre encontrar a autoconfiança para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Para encontrar o seu dom, o seu potencial, para que você possa fluir na sua jornada com leveza, com prosperidade, com abundância, com amor, hum? E principalmente com confiança. Sem a confiança, nada disso que eu falei é alcançado. E qual que seria o jeito errado de buscar essa superação, né, dos obstáculos? O jeito errado é a gente tentar bater de frente com os obstáculos, resolvendo tudo sozinha ou resistindo aos obstáculos. Os obstáculos, pensa numa coisa assim, se você empurra uma pessoa para ela não cair, o que ela faz de volta? Hum? Para ela não cair, no mínimo, ela tem que fazer uma força de resistência para paralisar, para ficar ali naquele lugar sem ser movida, né? Ou ela vai fazer uma força contrária para empurrar você, para que você se desequilibre e pare de empurrar essa pessoa. E com a vida é a mesma coisa. Quando a gente resiste aos obstáculos, a gente não quer aceitar os obstáculos criam ainda uma resistência maior. Eles precisam trazer para nós, os obstáculos trazem um crescimento, trazem um ensinamento. E se a gente não abraça, não aceita, aquilo se torna mais árduo, mais difícil de ser superado. Demanda uma energia muito maior de superação. Então, resistir aos obstáculos, bater de frente com a vida é a pior escolha. É como nadar contra a correnteza de um rio. Em algum momento você vai se cansar e a correnteza vai te arrastar, né? Então, a pior escolha é resistir. A segunda atitude que não deve ser feita é você tentar resolver tudo sozinho. Se o obstáculo for muito grande, pedir ajuda é válido. Não tente resolver tudo sozinho. Você não é uma Mulher Maravilha e não precisa ser. Não precisa querer forçar ser. O seu valor não vem daí. Saber pedir ajuda é uma atitude de humildade que fortalece você e não tira o seu valor. A gente se equivoca com isso, né? Às vezes a gente tentar resolver as coisas pela gente mesma sozinha é uma grande arrogância. Não é muito bom, não. Outra coisa que é péssimo é alimentar pensamentos negativos, porque em situações de dificuldade, a mente fica muito barulhenta. Ela fala frases como: ah, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, tá vendo? Você não fez uma boa escolha, você não devia ter feito isso. Críticas, críticas e críticas, e mais críticas vêm na mente. E isso mina a sua força. Isso
tira seu foco, tira sua concentração, a sua capacidade de raciocinar, né? Impede você de encontrar a força verdadeira dentro de você, porque você fica numa atitude pessimista, numa atitude de derrota, né? De que não vai conseguir isso, não vai dar certo, não faça isso. Então não é uma boa escolha. Outra coisa que não é legal é criar uma fantasia em cima disso. Fugir da realidade através de uma fantasia. Sabe quando criança que brinca de faz de conta, né? Às vezes a criança está vivendo uma situação muito difícil dentro de casa, os pais brigam muito, os pais estão se separando, o pai ou a mãe e o pai não prestam muita atenção naquela criança, a criança se sente sozinha, se sente abandonada. Ela cria um faz de conta de que o papai e a mamãe estão olhando para ela, de que o papai e a mamãe estão levando ela para uma festa, que ela tem um aniversário maravilhoso, que todos os coleguinhas estão ali. Ela cria um faz de conta para dar conta de superar aquela tristeza que ela está vivendo. E muitas vezes os adultos continuam com esse faz de conta, que é um mecanismo que a criança desenvolveu lá atrás. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? E quando a gente não está consciente, não está amadurecido, é comum criar um faz de conta para fugir daquele obstáculo, fugir da realidade, que às vezes está sendo dura, né? Mas esse faz de conta não resolve a situação, cria uma ilusão e não vai te levar aonde você precisa chegar. Então, também não é uma atitude muito inteligente, vamos colocar assim, tá? E o que fazer então? Qual que é o jeito errado, né? Eu falei aqui que eu ia dar o passo a passo para superar os obstáculos com confiança. Então, eu vou dar para vocês um passo a passo que eu sigo na minha vida, que eu ensino para as minhas alunas e que eu ensino para as minhas mentorandas. O que que é a primeira coisa que eu faço? Aceitar os fatos como eles são, aceitar a vida como ela é. Isso é sinônimo de maturidade, né? A atitude infantil é essa que eu falei aqui atrás, criar um faz de conta, um mundo de ilusão. Então, faz de conta que eu não, por exemplo, faz de conta que eu não estou passando uma dificuldade financeira. Então, vamos imaginar que você está com o cartão de crédito no limite, que as contas estão apertadas, e aí que você está lá com uma amiga, a sua amiga resolve sair para fazer compras de roupa e convida você. E aí você faz de conta que você está numa situação financeira boa, e você se endivida para aquela amiga não ficar sabendo, né? Não conhecer a sua realidade, não ficar sabendo que você está num momento de dificuldade. E a consequência disso é você se endividar, né? Você complicar a sua situação, criando uma ilusão, faz de conta de que ela não está acontecendo. Então, o primeiro passo é aceitar, aceitar os fatos. A vida ela não está aqui para satisfazer os nossos desejos e a nossa vontade. Nós que precisamos correr atrás de realizar os nossos desejos e atender às nossas necessidades. A vida está aqui para nos fortalecer, ela está aqui para nos ensinar. E ela é muito bonita nisso. Só que muitas vezes a gente não compreende a mensagem da vida, por isso a gente resiste às mudanças, a gente resiste aos obstáculos, às situações que nos acontecem. E a gente leva é, um- a consequência, né, é sempre difícil de lidar depois, se você não aceita a realidade como ela é, não aceita os fatos como eles são, né? Então, o primeiro passo é aceitar, não é o que fazer, é aceitar. Segundo passo, avaliar a situação com o olhar da neutralidade. O que que significa isso? O que que é o olhar da neutralidade? O olhar da neutralidade é aquele que não tem apego, eu não resiste, tá? Eu não queria que a situação fosse assim, eu queria que ela fosse diferente, eu não queria que minha relação tivesse terminado, eu queria ainda estar casada, eu queria ter um filho, eu queria estar numa situação financeira boa, eu queria. Então, não apega a uma fantasia, né? Também não tem uma rejeição à situação, não briga com a situação. Olha com olhar neutro, sabe? Quando a gente olha para um copo e o copo ele pode servir para botar água, ele pode servir, por exemplo, para você tampar na parede na hora da raiva. Estou dando um exemplo aqui que me veio na cabeça, tá? O copo não é bom e não é ruim.
Dependendo da maneira como você o usa, ele se torna um útil ou ele se torna uma arma, vamos dizer assim, na sua mão. Então, a situação que você está vivendo, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. E isso em tudo na vida tem. Em tudo e tudo. Não existe uma só situação onde tudo é 100% positivo, onde tudo é 100% negativo, né? Então, se você vai fazer uma viagem dos sonhos, é maravilhoso. Você está conhecendo um lugar novo, com uma pessoa que você ama, você está, né, se divertindo, está tirando férias, está saindo da sua rotina, tá indo descansar ou tá indo divertir. É maravilhoso por um lado e por outro lado custa dinheiro, né? Se você é autônoma, por exemplo, você vai precisar parar de trabalhar, então o dinheiro não vai entrar, você tem que fazer uma programação para cobrir as férias, né? O tempo que você fica parado. Então, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. E olhar com neutralidade é enxergar sem apego e sem fazer uma tempestade num copo d'água, o lado positivo, né, e o lado difícil de cada situação. Saber olhar para isso com neutralidade, para você poder fazer escolhas bem feitas, escolhas que te ajudam, te ajudam a crescer, né? E não escolhas que minem a sua energia, tá? Então, o primeiro é aceitar, o segundo é avaliar com o olhar da neutralidade, sem apego, sem resistência também, tá? O terceiro ponto é estabelecer prioridades. O que que naquela situação que você está vivendo, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo comum, tá? Porque dinheiro é um tema comum de dificuldade para muitas pessoas, tá? Então, trouxe o exemplo lá de você estar, às vezes, muito apertada e sai com uma amiga que está fazendo compras e empolgar ou não querer falar com a amiga que você não está nas mesmas condições que elas e gastar o que você não pode, né? Então, estabelecer prioridades. Qual que é a prioridade quando você está apertada? É não gastar? A prioridade nesse momento é não gastar. É poder abdicar de escolhas, aprender a abrir mão de coisas que não vão ajudar você a superar os seus obstáculos, mas vão aumentar as suas dificuldades. Se você está com o limite, né, na sua conta lá está no limite, ou até está, não sei lá, no cheque especial. Se você gasta em qualquer coisa que seja, que não seja estritamente necessário para a sua sobrevivência, você aumenta a sua bola de neve. Então você precisa estabelecer prioridades. Em qualquer situação que você estiver vivendo de dificuldade, você precisa estabelecer prioridades, né? E outra coisa é estabelecendo prioridades, resolver uma coisa de cada vez. Então, prioridade do dia vamos supor, sair e trabalhar e na hora do almoço passar no mercadinho para fazer compra de frutas porque não tem fruta hoje. Mas você também precisaria passar no supermercado para comprar, sei lá, carne ou no açougue para comprar carne. Só que carne para hoje e para amanhã ainda tem. Então isso não é prioridade. Se o seu dia está cheio, se você tem um monte de coisa para resolver, se tem obstáculos a serem superados, estabeleça prioridades. Aquilo que é essencial para pro aqui e pro agora. E o essencial para o aqui e para o agora é, pelo menos, não aumentar os obstáculos que você está enfrentando. Mas o essencial mesmo é resolver pouco a pouco. Quando a gente olha o todo, por exemplo, se você olha uma casa, se você chega numa casa e está tudo de perna para o ar, e alguém fala para você assim, você tem 2 horas para arrumar essa casa inteira e colocar tudo no lugar, quando você chega e olha, você fala, não vai dar tempo. Isso não vai dar tempo. Aí a sua cabeça começa, isso não vai dar tempo, não vai ficar bom, não vai ter como colocar tudo no lugar, o tempo vai vencer, eu não vou dar conta, e parará, parará, parará. Então, qual que é a prioridade? Vou arrumar qual que é, de lá para cá? Daqui para lá? Como é que eu vou fazer? De cima para baixo, do segundo andar para o primeiro, do primeiro para o segundo? Estabelecer prioridades para você dar conta de fazer o que precisa ser feito para superar aquilo que você precisa superar. Sem prioridade fica muito difícil, porque você mete os pés pelas mãos, deixa de fazer o que é essencial e coloca coisas que não precisariam no dia para aumentando a sua dificuldade daquele momento, né? Outra coisa, o último ponto que eu quero, aliás, o último não, eu quero falar mais um. Outro ponto que eu quero falar aqui é buscar recursos. Esse ponto é muito importante.
E não precisa ser recursos só dentro ou só fora, unindo os dois. O que que eu chamo de recursos internos? Talvez você já tenha passado por uma situação parecida que você está passando hoje, já tenha superado, por exemplo, uma separação, né? Eu tenho uma mentoranda que ela está passando por uma segunda separação, tá? E ela já passou por uma separação, ela deu conta, né? Ela soube lidar com aquilo, ela se fortaleceu, ela seguiu adiante, ela encontrou o caminho do autoconhecimento, ela se fortaleceu. Depois começou a se relacionar de novo e relacionou por 2 anos, e depois desses 2 anos ela entendeu que a relação não estava mais como ela queria, que ela estava doando mais do que ela estava recebendo. E a relação estava ruim mesmo, né? Estava balançada. E ela e juntas nós começamos a avaliar essa relação, avaliar quanto estava custando para ela sustentar esse lugar, essa relação que não estava trazendo felicidade para ela, né? E às vezes a gente tem um obstáculo do apego para superar, porque às vezes a situação não tá boa, mas a pessoa fica acreditando que vai acontecer alguma coisa, que o outro vai conseguir enxergar, que o outro vai se melhorar, que o outro vai enxergar o valor, que o outro vai se dedicar, que você tem que ter paciência, né? E às vezes não enxerga a situação como ela tá ali, escancarada, tá na cara, pelo apego. Apego, às vezes, não é a pessoa, não, tá? Às vezes não tem tanto apego ao namorado, mas tem apego à ideia do relacionamento, ideia né, de construir uma família. Então, encontrar recursos dentro significa avaliar, encontrar a sua força interior, encontrar a sua capacidade de superação. E a primeira coisa é a capacidade de enxergar a situação, como eu falei ali já, né? Enxergar, aceitar os fatos e avaliar a situação com neutralidade. Quando ela fez isso, ela compreendeu que não valia a pena ficar ali. E assim a relação se rompeu. Obviamente veio a tristeza, porque, gente, todo relacionamento que se rompe, ele gera uma dor, né? Porque existiam sonhos compartilhados ali. Existia um desejo de estar com o outro, de construir uma família, obviamente, porque, né, na idade que nós temos hoje, que eu tenho, que ela tem, a gente não está se relacionando para passar tempo. A gente se relaciona com pessoas que a gente acredita que podem trazer crescimento para a nossa vida, que a gente pode levar crescimento para a vida do outro, que pode somar, que pode ser feliz juntos, né? Então, obviamente, vem a tristeza, a decepção, né? São pequenas mortes em vida. Uma ruptura de um relacionamento, uma pequena morte. Mas ela já passou por uma separação. E ela estava, ao mesmo tempo, triste, né? Por os sonhos terem sido desfeitos, mas ela estava muito feliz por ela ter encontrado o valor dentro dela e não ter se submetido a um relacionamento que não estava trazendo para ela a felicidade. Então, olha como a dualidade da vida é bonita e se complementa numa mesma situação, sabe? Então, ela buscou recursos e um dos recursos que eu ensino para as minhas alunas é uma coisa que eu chamo de mapa de decisões. Você pode pegar uma folha, vou um papelzinho aqui, ó. Uma folha, eu já falei isso várias vezes aqui, já até demonstrei. Você pode dividir a folha ao meio e colocar, por exemplo, manter a relação, terminar a relação, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Você divide a folha depois ao meio de novo e coloca na parte superior da direita, aqui à esquerda de vocês, né? Que eu estou fazendo um espelho aqui. Por exemplo, o que eu chamo de vantagens, que eu chamo de bônus, e do outro lado, as desvantagens de cada decisão. Então, isso faz com que você encontre recursos para lidar com isso quando você enxerga a situação com clareza. Então, a gente foi trabalhando isso juntas, né? E ela foi falando: ah, a vantagem é de estar com alguém, a vantagem de ser alguém que eu já conheço, a vantagem dele ser engraçado, divertido, a desvantagem era a distância, era ele estar muito mais focado na vida profissional do que na relação. Então, ela foi trabalhando, né? Nós fomos trabalhando isso juntas.
E ela teve uma clareza muito grande. Quando ela fez aquilo, ela falou: Nossa, agora está tudo muito claro. Eu já vinha sentindo isso, agora ficou muito claro. Então, quais são os recursos que você tem para avaliar a situação? O mapa das decisões é um dos recursos que ajuda imensamente a trazer clareza para tudo. Quando você para e coloca tudo que tem de bom e de ruim em cada decisão que você vai tomar e quais são as consequências de cada escolha. Fica tudo muito claro. E aí você encontra recurso. E também encontrar recurso aqui, por exemplo, a fé é um grande recurso. O que que é a fé? A fé é acreditar naquilo que a gente não vê, né? Eu tenho fé em Deus, mas eu não posso ver Deus. Eu Deus não é palpável. Não vejo Deus em carne e osso. Não toco Deus com as minhas mãos, mas eu sinto Deus dentro de mim. Então, buscar recursos que você tem dentro e recursos que você tem fora, como pedir ajuda, por exemplo, como voltar, como fazer um curso, como ir para terapia, né? Como pedir um conselho para uma pessoa que já passou por isso, como conversar com pessoas mais experientes. Então, buscar recursos dentro de você e fora de você que você possa somar para trazer clareza para a escolha que você vai fazer. Ok? E por último, agir, gente. Se você não agir, não adianta nada você ter clareza da situação, você ter encontrado seus recursos, você ter estabelecido prioridade, você ter aceitado os fatos, né? Se avaliar tudo com neutralidade. Se você não agir, imagina nessa situação que eu estou trazendo um exemplo, né? Dessa mentoranda que viu que a relação não estava deixando ela feliz. Imagina que ela tivesse visto tudo isso e tivesse ficado paralisada, não tivesse feito nada. Onde ela estaria hoje? Onde ela chegaria? Como estaria a vida dela? Então, tem muita gente que queixa, né? Quando eu trago esses temas, eu encontro algumas pessoas que trazem alguns obstáculos. Por exemplo, vou falar aqui alguns obstáculos que eu escuto. Ah, isso é muito difícil, Dani. Dani, isso é muito difícil. Tomar essa decisão é muito difícil. É muito difícil uma separação, é muito difícil terminar um relacionamento. Gente, mais difícil do que enfrentar uma situação é continuar vivendo uma vida de infelicidade. Mais difícil do que não comprar roupa lá com a amiga, não gastar o dinheiro, é ficar endividada. Mais difícil do que enfrentar a situação é postergar aquela situação de sofrimento. É aumentar, é criar uma bola de neve. Em vez de diminuir o obstáculo, é criar um obstáculo maior do que ele é. Isso é muito mais difícil do que encarar a situação de frente, né? Então eu paro e pergunto para você, se você está vivendo uma dificuldade aqui agora, quanto tempo mais você vai esperar para resolver essa dificuldade? Você vai esperar que ela se torne ainda maior, ainda mais forte, para não chegar no fundo do poço para poder resolver, né? Ou você vai cuidar de você, você vai se amar o suficiente para dar um basta numa situação de infelicidade ou numa situação de dificuldade, você vai se esforçar. Tem situações que a vida traz que não dependem de nós, né? Por exemplo, um luto. Quando chega um luto, quando a gente perde um ente querido, é um grande obstáculo, porque é a prova mais dura do amor, que é o desapego. Desapego, gente, é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, é um dos maiores obstáculos, tanto no relacionamento que se rompe, quanto na perda mesmo para a morte de um ente querido. Então, esse obstáculo, ele é aceitar e encontrar recurso dentro dele, dentro de você e fora de você, dentro da situação, para não tornar as coisas mais difíceis, né? Eu vou fazer uma live aqui, onde eu vou falar amanhã, eu acho. Deixa eu até ver qual que é o tema da live de amanhã, gente. Deixa eu ver se eu tenho uma colinha aqui, eu não tenho. Mas o tema da live de amanhã, eu vou falar sobre você é mais forte, né? Você pode mais do que você imagina, nem é mais forte, é você pode mais do que você imagina. Situação de falecimento é uma dessas situações que a gente pode mais do que a gente imagina. Lidar com desapego é uma das situações que a gente pode mais do que a gente imagina. Mesmo que você imagine que não, você pode mais do que você imagina. E amanhã, 8:30 da manhã, eu vou falar sobre isso, tá? Outro obstáculo, né? Outra resistência que as pessoas trazem é assim, eu não dou conta sozinha. Gente, ok?
Tá tudo bem não dar conta sozinha, isso não precisa ser um obstáculo, porque você pode pedir ajuda. Não é uma, como é que fala? Um pré-requisito superar um obstáculo, dar conta de tudo sozinha, muito pelo contrário. Tentar dar conta de tudo sozinha é uma atitude, é um ato de desamor a você mesma. Você pode receber ajuda, você pode encontrar recurso fora de você, só não recomendo que você não faça, que você não haja, que você fique esperando que caia do céu a solução dos seus problemas, porque isso aí não é encontrar recurso, é ter um pensamento infantil de faz de conta que em algum momento vai acontecer uma mágica, um milagre, e minha vida vai modificar, eu vou ganhar na Mega Sena e as minhas contas vão ser pagas maravilhosamente bem, sem nenhum esforço. Não, gente, a vida do adulto é com esforço. Não tem jeito, é com esforço, tá? Relacionamento já exige esforço, esforço de cuidado, esforço de atenção, esforço de ceder um lado, ceder o outro para ficar junto. Estar sozinha exige esforço, tudo nessa vida exige esforço. Não tem jeito. A vida do adulto ela é de esforço, tá? Isso é um fato. Em alguns momentos a gente nada numa maré mansa, que a gente pode até boiar, e aí a gente pode desfrutar daquele momento de tranquilidade. Mas em outros momentos, não, é árduo, é um mar revolto, que exige esforço de sobrevivência, exige esforço para poder chegar em um lugar seguro. Assim é a vida do adulto, né? Outro grande obstáculo que eu escuto é que eu não vou conseguir. Se você disser que não vai conseguir, não vai conseguir mesmo. Sabe por quê? Porque as palavras, elas têm um poder. O que você repete mentalmente para você, você acredita. Se você disser para você, eu não vou dar conta, isso é muito difícil, eu não tenho capacidade, blá, 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 você está escolhendo aumentar o seu obstáculo em vez de superar o seu obstáculo, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje nos stories eu falei sobre como, porque eu tinha colocado. Quem acompanhou meus stories sabe que nesse sábado eu fiz uma apresentação. Nós fizemos, né? Eu participei, de um curso, né? A gente fez um curso durante 1 ano e 8 meses, um curso de teatro gestáltico, que se chama A Viagem Inevitável. É uma viagem para dentro da gente mesma, né? Sobre tudo que eu falo para vocês, gente, fazerem, eu pratico na minha vida, tá? De verdade. Então, eu busco autoconhecimento diariamente. Eu tô um curso atrás do outro, sem fim. Acaba um curso, eu já estou pensando em outro, em outro, em outro, em outro, tudo voltado com esse tema do autoconhecimento. Porque eu acredito de verdade que todas as respostas estão dentro de nós. E o lugar que a gente mais precisa procurar, então, é o interno. Então, nesse curso, um curso de teatro que une o caminho do autoconhecimento com o teatro, a sátira ao ego, né? Não um teatro aleatório, é um teatro de crescimento, de desenvolvimento de potencialidades. Então, o primeiro momento foi um trabalho terapêutico ralando ego. Ralando, gente, ralando ego. A gente ia lá na frente, a diretora trazia um personagem pautado no nosso ego, e dali a gente trabalhava exagerando as nossas dificuldades e tinha que encontrar uma saída. Exatamente sobre o tema que eu estou falando aqui, superando obstáculos. A gente tinha que encontrar uma saída para os nossos padrões cristalizados, egóicos, transformar aquela dificuldade em superação. E isso foi durante 1 ano e 8 meses, continuamente. E culminou na apresentação de sábado, porque no início esse era um projeto para ser apresentado no próprio instituto, né, onde eu fiz o curso, com um convidado por aluno, um só, dentro lá, uma coisa bem intimista. E a peça ganhou vida própria e ela foi, eu nem sei contar para vocês como que aconteceu isso, como que surgiu a ideia de apresentar para o público, eu já não lembro mais. Foi uma ideia que foi surgindo no grupo, um foi dando uma ideia aqui, outro lá, e a gente foi dizendo sim, 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 sim para os obstáculos, e chegamos, então, na apresentação da peça. Só que como era uma coisa que não estava programada, nós fizemos tudo de última hora, captação de recurso de última hora, e aí nós tivemos uma ajuda de uma amada amiga, Sandra Elise, que foi a nossa diretora executiva, né, da peça, e captou recursos, porque senão a gente teria que tirar dinheiro do bolso para pagar teatro, iluminação, músico, figurino, tudo isso, né, obviamente. Então, ela conseguiu recurso, captar recurso para a gente não precisar tirar do dinheiro do bolso, ou tiramos um pouco, mas não muito, né?
para poder fazer acontecer o espetáculo. Então, as ajudas foram se somando, sabe? O dom de cada um do grupo foi se somando para criar algo que foi muito além das nossas expectativas. Nós nunca tínhamos imaginado que nós chegaríamos tão longe. E por que que nós chegamos? Porque nós tínhamos um propósito em grupo, um propósito de trilhar o caminho do autoconhecimento, de fazer a viagem para o interior. Essa é uma história de um livro sufi, uma história mística que chama a Conferência dos Pássaros. Os pássaros saem em busca de um rei e eles no caminho se perdem, são mutilados, perdem as penas, sofrem, né, a tortura do ego que foi que nós sofremos, para chegar no final e terem a conclusão de que o que eles buscavam fora, eles precisavam buscar dentro, né? E o final da peça é esse. Então, foi uma coisa muito surreal para nós, porque a maior parte do elenco ninguém, não é ator, não é atriz. Uma pequena parte do elenco tem formação, né, em artes cênicas. O resto, não, ninguém. Dos alunos que eu estou falando, né? A gente teve uma diretora maravilhosa que veio da França, que trabalha com teatro de Soleil. Então, ela veio para dirigir a peça para a gente. Os diretores do Instituto também, que tem uma experiência com teatro. O Joaquim, que também nos ajudou, né? Fez parte da equipe. A Gabi, com a coreografia. Fui somando potencialidade em cima de potencialidade. E o fato foi que nós terminamos de fechar a apresentação 40 minutos antes da apresentação acontecer. Então, eu experimentei medo, eu experimentei insegurança, eu experimentei uma mente barulhenta que falava assim, mas nós não conseguimos fazer um ensaio geral, a gente não passou a peça inteira nenhuma única vez. Foi praticamente um ensaio aberto a nossa apresentação. Foi a primeira vez que nós passamos a peça do início ao fim, foi ao vivo na frente da plateia. A gente não tinha conseguido tempo para fazer isso antes, porque o curso era a cada 2 meses um encontro. E no início, muito trabalho de interior, né? Terapêutico. E depois somando a obra mesmo. E foi muito corrido, muito corrido. Renata veio 4 ou 5 vezes e tal, acho que umas 4, então foi muito corrido. E ali na hora de entrar, meia horinha antes, nós reunimos o grupo e nós falamos, nós fizemos tudo que tínhamos que ter feito. Nós estamos nas mãos de grandes, de grande, por exemplo, de um elenco, nem é um elenco, é uma equipe maravilhosa que sabe o que está fazendo. Então chegou a hora de confiar e alçar voo de verdade. E ali, gente, a minha mente acalmou. Porque, primeiro, que eu constatei que eu fiz a minha parte. Eu me dediquei muito, dentro da loucura da minha vida corrida, eu me dediquei muito. Eu ensaiei texto, eu ensaiei coreografia, eu ensaiei tudo, eu fui todos os ensaios extras que tiveram. Então, menos um. Confesso para vocês que menos um. Mas eu fiz a minha parte, e todo o grupo fez uma parte muito grande. Todo mundo contribuiu. Foi uma coisa conjunta, não foi uma coisa isolada. Não teria acontecido se fosse isolado. A força do grupo é muito potente e a gente cresce com cada um que está ali, com os desafios do grupo e o de cada um. Então, na hora de entrar no palco, eu também usei a arte da respiração. Respirar para acalmar, para silenciar o barulho da mente e para acalmar o coração. E houve um momento da peça que eu falei ontem, na hora que nós fomos fazer o fechamento, dividir com o grupo, que foi magnífico, porque em determinado momento eu tinha um papel de estar junto com um dos meus amigos, né, do grupo, e ele me colocou a mão dele, a minha mão no coração dele, no momento que a gente tinha que fazer uma encenação. E eu senti o coração dele assim, tão acelerado, e eu percebi que eu não estava sentindo o meu coração. Quando eu senti o coração dele, eu até comentei, eu falei, nossa senhora, o coração vai sair pela boca. Eu senti a calmaria que estava dentro de mim. O meu coração batia num ritmo muito tranquilo, muito calmo, muito sereno. E por quê, gente? Porque eu estava muito confiante. Não em mim só, mas em mim e no grupo, no processo, na magia do que tudo que a gente tinha vivido ali e no desfrute. Aconteceram erros,
Várias pessoas erraram, eu errei parte de coreografia, e nós abraçamos todos os erros que aconteceram e nos divertimos imensamente no palco. A peça foi lindíssima, todo mundo aplaudiu de pé e nós fomos convidados a seguir, que também não era o propósito, era uma única apresentação só, e nós fomos convidados a seguir com a peça, inclusive apresentar em Paris. Então, gente, superar o obstáculo é isso. É você primeiro dizer sim para ele. Ok, eu vou encarar esse obstáculo, porque ele é um crescimento. Ele não é um castigo, ele é um crescimento. Dizer sim. E depois você fazer a sua parte. E depois você contar com o outro. Porque sozinho você vai mais rápido, mas não se vai tão longe, tá? A gente chegar longe, a gente precisa de uma rede de apoio, assim como nós tivemos uma rede de apoio. E para nós foi um marco, gente, foi um marco extraordinário. Cada um do elenco, cada pessoa da equipe, e todo mundo trabalhou. A diretora aprendeu, o diretor aprendeu, nós, alunos, aprendemos imensamente com os diretores, com os alunos. Foi, assim, uma explosão de aprendizado, uma explosão de crescimento para todos nós. Então, nós não sabemos como vai ser, quando vai acontecer, nós só sabemos que nós precisamos agora ensaiar geral, corrigindo os erros, tornando, lapidando a peça. E uma outra coisa importante, só para fechar essa live, que é, primeiro a gente faz, depois a gente aprimora, porque senão os obstáculos não são superados. Se você ficar esperando tudo ficar redondinho, prontinho e tarará, 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 não vai dar certo, porque você não vai fazer, porque você sempre vai achar que está imperfeito, você sempre vai achar que não está bom, que não é suficiente. Então vai lá e faz. Vai e faz. Depois você aprimora. Então, nós apresentamos a peça com o melhor que cada um podia dar, e a peça ficou muito linda. Eu compartilhei nos meus stories aqui um vídeo do próprio Instituto, onde passa partes das cenas da peça, e depois eu vou fazer aqui no meu feed um compilado inteiro para dividir com vocês. Mas superar o obstáculo é isso, gente. É não desistir, é não desanimar, é seguir adiante, encontrando aqui dentro a calmaria do coração, acalmando a mente barulhenta, porque a nossa mente é a primeira que entra e não vai dar certo, ninguém passou a peça inteira, que senão vão errar tudo, e nós vamos ficar perdidos, e nananana. Minha cabeça foi um redemoinho de pensamentos. Só que eu tenho recurso para lidar com isso. Quando eu percebi e a consciência me mostrou que eu estava me perdendo nos pensamentos negativos, falei, opa, volta, respira. E eu falei para mim mesma, nós fizemos tudo, sem exceção, tudo o que podíamos ter feito. No 6h20 e pouquinho, nós estávamos fazendo o encerramento, o fechamento da peça com os músicos. Tudo foi de última hora, gente, tudo. Se vocês pensarem em algo que foi tudo de última hora, e agora nós temos um convite para apresentar em novembro já a peça, não sei se a gente vai, a gente está avaliando ainda todo o elenco, tudo, mas o convite foi, o convite é de última hora, a frase coletiva foi, não, é última hora a gente está acostumado. Porque foi árduo, foi sangue, suor e lágrima para poder fazer o que a gente fez. E foi lindo. E quando a gente, o coração explode de alegria quando você faz algo difícil, que é árduo para você, e você consegue junto com outras pessoas. É uma explosão de amor, de confiança, de alegria, de, de tudo. É tudo muito bom. Só que tem os desafios, tem os obstáculos, né? Eu estou aqui começando agora a jornada da mulher confiante hoje, iniciando o processo. E a semana passada eu precisei abrir mão de tudo isso. Hoje eu fiquei enfurnada no quarto preparando tudo para vocês. O tema das lives, tudo que preciso fazer para trazer esse crescimento para vocês. E eu estou muito feliz de estar começando essa jornada exatamente um dia depois da explosão de alegria, de felicidade, de confiança, de crescimento que eu estou aqui no meu coração. Então, vocês podem ter certeza que a jornada da mulher confiante dessa vez será ainda mais, como é que eu vou falar, mais carregada de energia, né? Primeiro,
porque eu já venho de umas experiências anteriores, então eu posso trazer uma bagagem maior. E segunda, porque o meu coração está pleno de amor, está pleno de satisfação de tudo que eu vivi agora, nesse sábado. Então, vocês estão pegando fresquinho. Então, eu venho convidar vocês. Jornada da Mulher Confiante começa hoje. O link está aqui na bio para você se inscrever. Basta você clicar no link, porque é online e gratuito. Nessa jornada, eu vou te mostrar o passo a passo para despertar a confiança em seu interior. Não deixe os seus sonhos passar. Não deixe os desafios serem maiores do que você. Abrace o convite. Abrace a chance que a vida está te trazendo. Diga sim e se inscreva agora na Jornada da Mulher Confiante. O link está na bio, gente. É só clicar. É simples se inscrever. Você se inscreve e depois você terá acesso no dia 16, a primeira aula vai ao ar, tá? 16, 18 e 20 as aulas vão ao ar. Então você vai ter acesso a todo um conteúdo que só quem estiver inscrito terá, tá? E é o passo a passo que leva você para o despertar da autoconfiança, para o encontro com as suas potencialidades. Aqui tem aluna minha assistindo essa live de hoje. Então, gente, deixo meu convite de coração. Venha aproveitar a potência que eu estou sentindo aqui no meu peito, porque está sendo toda colocada na jornada. Toda. Está sendo focada na jornada. Tá bom? Então, não perca a oportunidade. Link na bio. Agora, deixa eu ver os comentários que vocês fizeram aqui. Só... Às vezes a gente cansa de pedir ajuda e ninguém dá atenção. Aí prefiro ficar quieta e calada. Olha, pedir ajuda é uma coisa, esperar que o outro faça por você é outra. Se você pede ajuda para alguém que não está recebendo ajuda, precisa avaliar duas coisas. Se você está esperando muito do outro, criando uma expectativa além do que o outro pode te oferecer, e aí o outro não vai dar mesmo. Ou se você está pedindo para alguém que não tem para te dar, né? Ou se você não está também se responsabilizando, está esperando que o outro faça sozinho por você. Então, ficar sozinha e calada, você está superando seus obstáculos, você está superando seus desafios. Para quem você está pedindo ajuda? Tudo isso precisa ser avaliado. Como que você está pedindo essa ajuda? Tá pedindo, tá? Porque uma coisa é pedir ajuda para resolver com. Outra coisa é ajuda para resolver para. Ajuda para resolver para é pesada para o outro, porque é como se você esperasse o outro vir te dar de bandeja tudo que você precisa. Ah, eu tô com um problema financeiro, vem alguém aqui e me dá o dinheiro. Aí daqui a pouco eu tô com problema financeiro de novo, a pessoa vem e me dá o dinheiro de novo. E eu fico ali naquele ciclo vicioso, pedindo ajuda financeira sem sair do lugar, sem me responsabilizar por sair, por construir como é que fala? Um sustento, né? Isso pode ser na relação, pode ser na parte financeira, não importa, em qualquer lugar. Então, vale avaliar várias situações, tá? Te deixo um convite para avaliar. Às vezes está pedindo para quem não tem, não estou falando é dinheiro só, não. Às vezes até apoio moral, emocional, as pessoas não têm para dar. Ou talvez avalie se você também não está pedindo para além da conta. Precisa unir aqui responsabilidade, tá? Empenho e dedicação de fazer por você o que você precisa e pedir o outro para fazer com você e não para você. Em muitos aniversários meus, eu criei na minha cabeça a imagem do meu pai chegando e dando um abraço, um beijo de parabéns, mas ele nunca lembrou de nenhum aniversário meu. Sinto muito, Marli, de todo o coração. E às vezes isso é muito duro para uma criança, especialmente, até para um adulto é muito duro, tá? Na peça teve uma das amigas do elenco compartilhando que os pais não foram vê-la na peça e que não tinham motivos para não ir, como isso doeu nela, e ela é uma adulta também. Então, isso é um trauma que vem lá na infância. Muitas vezes, os pais estão envolvidos nas suas próprias dores e não conseguem enxergar os filhos, então não conseguem fazer pelos filhos o que precisa ser feito. Mas a boa notícia é que você pode ressignificar essa história, viu? Dando a você mesmo o amor de pai que te faltou. Na jornada, eu vou falar um pouco sobre essa relação com os pais, tá? Então não perca a oportunidade, se inscreva lá para depois você
conhecer um pouquinho como é que a relação dos pais influencia na vida adulta até morrer, na verdade. Todas as ferramentas e todas as respostas que precisamos estão dentro de nós. Eu amo quando eu leio essa frase, gente, porque eu sinto que vocês estão absorvendo o que eu estou falando aqui, porque eu acredito verdadeiramente nisso. Ah, Tati, o mapa das decisões é uma ferramenta efetiva que traz muito mais clareza do que podemos imaginar. É um exercício de reflexão e tomada de decisão para muitas questões da vida. Não é, Tati? Você pode falar por experiência própria, né? Eu amo o mapa das decisões. Ah, Elaine, ser adulto exige muito. Sempre penso como mãe o que fazer para preparar meu filho para a vida adulta. Ah, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante, né? Porque mães também têm um lugar de muita autoexigência, né? Tipo assim, como uma responsabilidade muito grande, às vezes se exigem muito. Então, a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos, em primeiro lugar, é cuidar de você mesma. É você estar bem, é você estar confiante, é você estar superando seus obstáculos, é você dar exemplo é, pela atitude, né? Então, eu aprendi isso com meu mestre, Cláudio Naranjo. Ele falava assim que o melhor que os pais podem fazer pelos filhos é curar as suas próprias feridas. Porque pais que têm as suas feridas curadas conseguem enxergar os filhos como são e aceitar os filhos como são. Pais que têm as feridas ainda doendo, ainda vivas dentro de si, muitas vezes projetam nos filhos os sonhos que não realizaram, não conseguem enxergar a individualidade do filho, ou às vezes superprotegem, ou às vezes negligenciam. Faz parte da nossa humanidade, né? Nós todos temos um caminho árduo aí a ser trilhado nesse sentido. Mas cuide de você, e aí, cuidando das suas próprias feridas, você vai conseguir ajudar os seus filhos também a cuidar das deles. Na minha trajetória, eu também aprendi isso com meu mestre, Cláudio Naranjo, que ele falava assim: ninguém pode ajudar ninguém se antes não tiver trilhado o próprio caminho. Ele dizia muito para nós: ninguém pode ser um bom terapeuta, não existe um bom terapeuta se antes ele não fez o trabalho sobre si mesmo. Então, por isso eu busco tanto autoconhecimento, por isso eu me trabalho muito, para que eu tenha um propósito de ajudar mulheres a se tornarem confiantes. E se eu tenho esse propósito, eu levo ele muito a sério. Eu me trabalho muito para cada vez mais estar lapidando a minha confiança interna, para que isso possa chegar até vocês, né? Então, trabalhe sobre si mesma e depois ajude os filhos, obviamente, né? Não sei quantos anos tem seus filhos, mas pode ser filho, pode ser neto, pode ser filho até mais velho. Filho é filho, gente, pro resto da vida, né? E todo tempo é tempo de ressignificar. A Elaine falando, eu vi, foi muito lindo, parabéns, obrigada. Foi lindo, emocionante. Que bom, gente, que vocês viram lá um pouquinho, né? Parecia que tinha atrasado, mas tá aí, que bom. É, Gente, eu sou suspeita para falar, né? Porque a gente que estava no elenco, a gente sabe dos erros que nós cometemos. Então, mas no final foi tudo tão bonito, foi tudo tão maior do que a gente imaginava, que nós abraçamos os erros com muita alegria, assim, né? E a gente também teve muito pouco tempo para ensaiar, né? Considerando especialmente que ali são pouquíssimos atores de verdade, de profissão. Nós estamos de gaiato na história da apresentação. Não do trabalho do autoconhecimento, que esse eu tô nele há bastante tempo, há mais de 13 anos. Mas minha apresentação em público foi minha primeira vez, primeira e única até o momento. Muito merecido esse convite, porque foi trabalho de profissionais. Tiveram os profissionais nos dirigindo o tempo inteiro, muitos e super competentes. Por isso deu para sair mesmo sem ensaio geral, né? Aprendi isso com você, Dani, também cheguei atrasada. Essa mente, depois a gente vê gravado. Ah, lembrou de nós, né, Dani, que nos ensinou a Jerusalém, é uma das minhas alunas que está aqui. Pois é, eu estou sempre ensinando o que eu estou praticando, viu, Jerusa? Porque senão não tem verdade, né? Aquilo que a gente fala da boca para fora não tem verdade. A gente precisa praticar para poder falar, né? Sei bem que é isso. Parecido falando, saber que a Dani gostar de ser artista vai esquecer de nós aqui na live. Vou não! Vou não, porque as coisas são juntas. Eu faço teatro gestáltico, não é um teatro isolado, assim. Para mim só faz sentido fazer se tem a ver com o tema do autoconhecimento. Pode ficar tranquilo. Essa é a base, é a chama da minha vida, o autoconhecimento. Não podemos deixar. Não vou, gente. Pode ficar tranquilo.
É nítido transbordar de amor e alegria em você. Obrigada, gente, porque realmente o coração tá pleno, 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 e essa energia tá toda indo aí, ó, tá toda, tá toda, tá toda. Tem uma parte da peça que a gente é o segundo ato, que a gente fala do amor mesmo, chama Vale do Amor, inclusive, né? E o Vale do Amor não se atravessa sem dor. Então, gente, essa peça é de um ensinamento muito profundo. Uma das cenas era a gente pegar o amor de dentro e dar para o outro. Então, a gente falava pra ti, pra ti. Se vocês verem ali no vídeo, vocês vão falar, pra ti. Pra ti é, eu tomo o amor, eu pego a força da terra e dou para você. Então, é sobre isso, pra ti, tá? A jornada da confiança vai estar cheia, vai estar bem energizada. A jornada da mulher confiante. Participem, gente, verão a transformação acontecer. Jerusa aí já fez a jornada da mulher confiante, o curso Sementes do Florescer, ela pode falar de carteirinha, superou um grande desafio que era dirigir, né? Jerusa pega o carro hoje, vai para academia, leva o marido não sei aonde, dá carona pro marido. Antes ela que ia na carona, hoje ela que vai, ó, pilotando. Foi lindo ver essa transformação, Jerusa. Foi lindo, 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 lindo. Me ensinou como caminha, caminhando, exatamente. Esse é meu propósito, de ensinar caminhando. Não se pode falar de um caminho se você não percorreu esse caminho. Você é muito verdadeira. Que bom, gente. Fiz e amei. Que bom. Superei, graças a Deus, a você e eu. Exatamente, né? Graças ao método TIP, mas mais ainda graças a você e Deus, porque sem Deus não tem método TIP e sem você não há método TIP que faça nada, nada, nada. Não existe mágica, existe comprometimento, existe vontade de fazer dar certo. E é isso, gente. Tô vendo que ainda tem gente chegando na live. A live vai ficar gravada para vocês assistirem depois. Já falei muito, muito, muito. Estamos aqui a 1h10. Então, ó, coraçãozinho para vocês, cheio de amor. E amanhã, 8h30 da manhã, convido vocês para estarem aqui comigo de novo, essa semana e a semana que vem. Tem live de segunda a sexta, cada tema mais legal do que o outro. Peguei temas que as alunas, né, a queixa que as alunas trouxeram no decorrer do curso, queixa que as minhas mentorandas trazem, dificuldades da vida, para trazer para vocês, para já ir aquecendo os tambores para a Jornada da Mulher Confiante, ok? Convido todas a estarem aqui comigo amanhã, às 8h30 da manhã. O tema é: você pode mais do que você imagina. Hum? Uma ótima noite. Obrigada, Angélica. Eu que agradeço. Vou assistir do início. Que bom. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É muito gostoso estar aqui. E essa semana e a outra tem intensivão. Então, vamos que vamos, porque aqui, ó, tô colocando para ti tudo que eu colhi nesse trabalho aí que eu contei para vocês, tá bom? Então, superem seus obstáculos, gente. Não deixe que as desculpas impeçam você de conhecer você de verdade, de encontrar suas potencialidades, de realizar seus sonhos, seus projetos, seus desejos, de encontrar seu dom, né? De contribuir com o mundo, né? De colocar, deixar sua marca, ocupar o seu lugar no mundo. Para isso, a gente precisa estar fortalecido na autoconfiança para superar os desafios que são naturais do caminho. Tá bom, gente? Então, começamos com isso, superando o desafio com confiança. Um beijo e até amanhã de manhã. Fiquem com Deus.